Eu estava varrendo a varanda da minha casa de praia quando ouvi o som de um carro desconhecido subindo a pequena ladeira de areia. Um silêncio estranho tomou conta do ar, daqueles que avisam que algo está para acontecer. Quando virei o rosto para ver quem chegava, levei um susto tão grande que a vassoura caiu da minha mão. Era minha filha Bianca, que eu não via há quase 8 meses, descendo do carro como se fosse dona do lugar. E atrás dela, o novo marido, Rogério, um homem que eu nunca tinha visto na vida. Eles vieram direto na minha direção. Bianca usava um vestido caro, maquiagem impecável, perfume forte demais para uma praia simples como a minha. E ao lado dela, Rogério caminhava com passos lentos e calculados, analisando tudo como se estivesse avaliando um imóvel para compra, e não visitando a casa da sogra. No instante em que Bianca abriu a boca, eu soube que aquela visita não seria apenas incômoda, seria destrutiva. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Mãe, ela disse sem sorrir. Viemos passar uns dias. Não perguntou se podia. Não explicou nada. Declarou como quem informa que vai ocupar um quarto de hotel que já está pago. Rogério nem se deu ao trabalho de falar boa tarde. Passou direto pelo portão, olhou a varanda, a sala e soltou um comentário irritado. Espaço simples, Bianca, mas dá para ficar. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Como se estivesse cogitando mudar-se. Como se fosse dele. Eu senti um arrepio estranho na espinha. Bianca beijou meu rosto de forma fria e automática. A gente precisa descansar. Você pode preparar algo para comer? Estamos famintos. Não perguntei de onde vinham, por que tinham vindo sem avisar, nem quanto tempo pretendiam ficar. Pedi apenas que entrassem. Enquanto eles se acomodavam, percebi que carregavam 2 malas gigantes, como se viessem para passar semanas, não alguns dias. E o pior, entraram sem tirar os sapatos cheios de areia, sujaram meu tapete, jogaram as coisas no sofá, como se eu fosse empregada. Mas eu permaneci calada. A tarde passou com Bianca reclamando da temperatura, da decoração, do cheiro da madeira antiga, e Rogério reclamando de tudo o que eu fazia. Água muito fria, toalha áspera, comida simples demais, casa velha. Eles falavam como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível. Quando anoiteceu, Bianca surgiu na cozinha com os braços cruzados e a expressão que eu bem conhecia da infância. Aquela que aparecia quando ela queria mandar em tudo. Mãe, amanhã o Rogério acorda cedo. Muito cedo. Me olhou de cima a baixo. Quero o café da manhã na mesa às 5 horas. Pausa. E quero tudo do jeito dele, sem reclamar. Rogério sorriu, satisfeito, como se ela tivesse dado uma ordem ao staff de um hotel 5 estrelas. Eu engoli a indignação. Tudo bem, Bianca. Ela sorriu de lado, como quem vence uma batalha. Ótimo. Não nos decepcione. Às 9 da noite já estavam recolhidos no quarto de hóspedes, sem ao menos agradecer pela comida ou perguntar como eu estava. Eu fiquei sentada na varanda, olhando o mar escuro, ouvindo o som das ondas e tentando entender como minha própria filha tinha se transformado em... aquilo. Lembrei de Bianca pequena, correndo no quintal, trazendo flores murchas nas mãos e dizendo: "Para você, mamãe." Lembrei das noites em que eu trabalhava até tarde costurando roupas para garantir que ela tivesse tudo. Lembrei do dia em que ela se casou pela primeira vez e disse: "Mãe, obrigada por tudo. Eu sou quem sou por causa de você." Onde aquela menina tinha ido parar? Quem era essa mulher arrogante que achava que eu existia para servi-la? E por que diabos ela tinha vindo até minha casa sem avisar? Algo estava errado. Muito errado. E foi ali, olhando o mar, que eu decidi algo silenciosamente. Eu serviria o café às 5 horas. Sim, mas não do jeito que eles esperavam. Seria o meu café. E ele mudaria o rumo daquela história. Às 4 da manhã, acordei. O céu ainda estava escuro, com apenas um risco azul distante, anunciando o amanhecer. Fui até a cozinha e preparei tudo com calma. Mesa posta, pão fresco, café quentinho, frutas cortadas e... o que realmente importava, uma pequena caixa branca posicionada sob o guardanapo de Rogério. Dentro dela, um pendrive,
com algo que ele jamais imaginaria ver. Antes de ir acordá-los, respirei fundo. Quando bati à porta do quarto, ouvi passos irritados. Rogério saiu primeiro. Já são 5? Perguntou com voz áspera. Sim, o café está pronto. Bianca apareceu em seguida, reclamando. Espero que esteja tudo certo. O Rogério é exigente. Eu sorri. Calma. Está perfeito. Eles se sentaram. 1, 2, 3 segundos. Até que Bianca puxou o guardanapo de Rogério e viu a caixa. O que é isso? Perguntou, franzindo o senho. Rogério pegou a caixa com desconfiança. Eu não pedi nada disso. Abra, eu disse, mantendo a voz suave. Ele abriu. E quando viu o pendrive, franziu as sobrancelhas. Bianca fez o mesmo. O que é isso, mãe? Eu respirei fundo. Algo que vocês esqueceram que eu também tenho. Memória. A expressão deles mudou. Bianca ficou pálida. Rogério empurrou a cadeira para trás. Que história é essa? Ele rosnou. E então, antes que dissessem qualquer coisa, eu finalizei. Este pendrive contém tudo o que vocês fizeram antes de chegar aqui. Pausa. E hoje vocês vão descobrir que eu não sou tão frágil quanto pensam. Bianca levou a mão à boca. Rogério ficou branco como sal. A mesa inteira perdeu o ar. E ali, naquele café da manhã, teve início a queda deles. Rogério ficou segurando o pendrive como se fosse um animal perigoso prestes a morder. Ele olhava para o objeto, depois para mim, depois para Bianca, como se tentasse decifrar se aquilo era uma ameaça real ou apenas um blefe de uma velha cansada. Mas quando nossos olhos se cruzaram, percebi exatamente o momento em que ele entendeu que não era blefe. Seu rosto empalideceu de verdade. Bianca respirava pela boca nervosa. Ela nunca soube esconder emoções e naquele instante parecia à beira de um colapso. Mãe, ela disse com a voz trêmula. Que história é essa? Você está insinuando o quê? Eu puxei a cadeira devagar, sentei-me com calma e estiquei a mão para a xícara de café. Não estou insinuando, Bianca. Estou afirmando. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o som do mar parecia ter parado. Rogério se inclinou para a frente. O que tem nesse pendrive? Perguntou, apertando o objeto com força. Com toda a serenidade do mundo, respondi. Tudo o que vocês pensaram que eu nunca descobriria. Bianca arregalou os olhos. Que tipo de coisa? Aproximei-me da mesa e olhei diretamente para ela. Coisas que vocês conversaram dentro do carro. Mensagens que você apagou achando que ninguém jamais veria. E áudios que você mandou para pessoas que achava que eram confiáveis. Mas não eram. Rogério lançou um olhar furioso para Bianca, como se estivesse pronto para culpá-la por tudo. Bianca! O que você fez? Eu! Ela rebateu levantando a voz. Eu não fiz nada. É ela. Essa mulher sempre inventa drama. Ela está confundindo as coisas. Incrível como minha filha conseguia mentir olhando nos meus olhos, como se eu fosse idiota. Mas eu não reagi. Não precisava. A verdade faria o trabalho melhor do que eu jamais faria. A conversa começou a ficar tensa demais. Rogério levantou-se, puxou a cadeira com força e disse: Vamos resolver isso agora. Ele apontou para a caixa. Onde está o computador dela? Vou ver o que tem nesse pendrive. Bianca concordou com a cabeça. Isso mesmo. Vamos acabar com isso logo. Eu me levantei devagar, peguei a toalha da mesa e a dobrei com cuidado. Fazia questão de manter os movimentos calmos, como quem não teme o próprio inimigo. O computador está na sala, respondi. Rogério caminhou até lá sem esperar por mim. Bianca veio logo atrás, mas antes de entrar, virou-se para mim. Mãe, se isso for alguma brincadeira de mau gosto, você vai se arrepender. Eu dei um leve sorriso. Não se preocupe, querida. A única pessoa que vai se arrepender aqui não sou eu. Ela engoliu seco. Na sala, Rogério ligou o meu notebook e inseriu o pendrive com pressa. No momento em que a pasta abriu, pude ver seu corpo travar por completo. Bianca inclinou-se sobre ele. O que tem aí? Não precisei responder. Bastou ele dar play no primeiro arquivo. Era a voz dela. Eu não aguento mais essa velha. Essa mulher só atrapalha. Essa casa tem que ser nossa logo. Rogério, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar ela daqui. O rosto de Bianca se transformou imediatamente. Primeiro pânico, depois incredulidade.
e finalmente vergonha, misturada com raiva. Isso tá fora de contexto, ela gritou. Eu não falei desse jeito, eu estava irritada. Todo mundo fala besteira quando está nervoso. Rogério não parecia convencido, nem um pouco. Ele abriu outro áudio. Era ele próprio dizendo: se ela não sair dessa casa por bem, a gente dá um jeito. Velho sempre tem algum probleminha de saúde. Uma internação resolve tudo. Bianca levou as mãos à boca. Rogério, pelo amor de Deus, você disse isso brincando. Isso não é sério. Ele se afastou dela, como se estivesse vendo um monstro. Bianca, você mentiu para mim. Você disse que sua mãe tinha Alzheimer nos primeiros sintomas, que ela estava perigosa, que a gente precisava ajudar ela antes que piorasse. Você inventou tudo? Ela não respondeu. Apenas começou a chorar. Eu respirei fundo. Vocês queriam me internar? Falei com voz baixa, porém firme. Queriam me incapacitar. Tomar minha casa, meu dinheiro, minha liberdade. Bianca chorava mais forte. Eu só queria o que era meu por direito. Por direito? Eu interrompi. Por direito, Bianca, você tinha minha confiança. E desperdiçou. Rogério, ainda em choque, abriu o terceiro arquivo. Era a prova final. Uma conversa entre Bianca e uma amiga, onde Bianca dizia que só veio para a casa de praia porque o plano precisava começar antes que a velha mudasse o testamento. Bianca gritou: Pare! Para com isso! Isso não é justo! Eu aproximei-me devagar, olhando diretamente nos olhos dela. Injusto, Bianca. Foi você ter me transformado em inimiga sem eu nunca ter te feito mal. Ela caiu de joelhos no chão, chorando. Rogério passou as mãos no rosto. Lourdes, eu me meti numa coisa que não imaginava. Ela me enganou também. Eu o encarei com frieza. Não se engane, Rogério. Seu interesse era a casa tanto quanto o dela. Ele não teve coragem de responder. Bianca se levantou, trêmula, com o rosto deformado pelo choro. Mãe, por favor, me perdoa. Eu me perdi. Eu estava desesperada. Eu achei que eu não valia mais nada. Completei. Que eu era apenas um obstáculo. Uma velha descartável. Ela abaixou a cabeça. Eu fui até a porta da sala, segurei a maçaneta e disse: Vocês têm até o final do dia para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Bianca ficou imóvel. Mãe, você vai mesmo nos mandar embora? Vou. Pausa. E isso é só o começo. O olhar dela se encheu de medo. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti apenas uma coisa: força. A força de alguém que finalmente acordou. A força de uma mulher que passou a vida inteira sendo subestimada. E que agora decidiu não ser mais. O café da manhã terminou. Mas a queda deles apenas começava. Bianca permaneceu parada na sala, chorando silenciosamente, como se estivesse tentando reorganizar o próprio mundo antes que ele desmoronasse completamente. Eu já tinha visto minha filha chorar muitas vezes, mas nunca daquele jeito, nunca com tanto medo. Rogério, por outro lado, caminhava de um lado para o outro, murmurando palavrões entre os dentes, como um animal enjaulado, percebendo que acabou de perder o controle da própria jaula. Eu observava os dois em silêncio, não porque estivesse calma, mas porque pela primeira vez eu tinha algo que eles não tinham: clareza. Clareza sobre quem eu era, e clareza sobre quem eles tinham se tornado. Bianca fungou, limpando o rosto com a mão. Mãe, por favor, me escuta. Estou escutando, Bianca, respondi, firme. Pode falar. Ela respirou fundo, tentando recuperar a postura, mas a máscara ainda estava rachada. E como toda máscara quebrada, deixava escapar a verdade por trás. Não era para ser assim, ela disse, evitando meu olhar. O plano era diferente. O plano? Repeti, com um nó na garganta. Bianca, você fala como se fosse natural fazer planos contra a própria mãe. Ela fechou os olhos, amargando a frase. Eu só queria... A voz dela falhou. Eu só queria o que deveria ter sido meu desde o começo. Rogério parou de andar e encarou ela. Desde o começo? Do que você está falando? Bianca respirou fundo, como se estivesse prestes a vomitar palavras que segurou por décadas. Da vida inteira, ela disse. Da vida inteira em que eu fui a segunda opção. Meu peito apertou. Como assim, Bianca? Ela finalmente levantou o rosto
e me olhou com uma mistura de dor e rancor. Você sempre amou o papai mais do que tudo. Pausa. E quando ele morreu, você também morreu um pouco. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E eu fiquei sozinha, mãe. Sozinha. Crescendo com uma mulher que respirava trabalho e tristeza. Meu coração se partiu em silêncio. Ela continuou. Eu queria atenção, queria carinho, queria você. Mas você só tinha olhos para sobreviver, para lutar, para pagar contas, para segurar tudo. Eu fiz tudo por você, Bianca. Respondi com voz baixa, tentando não tremer. Eu trabalhei noite e dia, porque você precisava de mim. Eu não precisava de dinheiro, mãe, ela gritou. Eu precisava de você. As palavras bateram no meu peito como pedras lançadas de perto. Bianca respirou fundo, mais controlada agora, mas ainda trêmula. Eu cresci achando que para ser amada, eu precisava conquistar alguma coisa, me destacar, ser perfeita. E quando eu não conseguia, eu me sentia invisível. Ela desviou o olhar. Quando eu casei com o Rodrigo, você vibrou com ele mais do que vibrou comigo. Pausa. E quando ele me deixou, você me consolou como quem consola uma vizinha, não uma filha. Bianca. Tentei me aproximar, mas ela recuou. Quando o papai morreu, você mudou. Ela enxugou o rosto. E eu passei a sentir que tudo nessa família, tudo nessa casa, tudo que era importante, era dele, era do passado, era do que você foi. Respirou fundo. Nunca meu. Eu fechei os olhos por um instante. Era impossível negar. Sim, eu tinha me fechado depois da morte do meu marido. Sim, eu tinha vivido no automático por anos, costurando para sobreviver, chorando escondido no banheiro e tentando parecer forte para que Bianca não percebesse que eu estava desmoronando. Talvez ela tenha percebido mesmo assim, e talvez isso a tenha destruído de um jeito que eu nunca imaginei. Mas nada disso justificava o que ela fez. E eu disse isso. Bianca, eu posso ter errado, posso ter falhado como mãe, posso ter te machucado sem perceber. Olhei nos olhos dela, firme. Mas planejar me tirar daqui, planejar me internar, planejar tomar a casa da sua família, isso não é sobre mágoa. Pausa. Isso é sobre maldade. Ela estremeceu. Rogério cruzou os braços irritado. Ela te manipulou, Lourdes. Manipulou todo mundo. Bianca virou-se para ele furiosa. Você não tem o direito de falar nada. Você também estava no plano. Você também queria a casa. É, mas não inventei que sua mãe estava doente. Ele rebateu. Porque você é burro demais para pensar nisso. Ela gritou. A discussão entre os dois virou uma briga aberta. Cada acusação era uma flecha lançada, e eles se feriam mutuamente sem o menor pudor. Eu deixei que falassem. Eu deixei que tudo viesse à tona. Quando finalmente o silêncio retornou, Bianca estava sentada no chão, exausta, com os olhos vermelhos. Rogério estava encostado na parede, bocejando nervoso. Eu permaneci em pé. Não por superioridade, mas porque aquela casa era minha. E aquela posição também era. Bianca, escute com atenção, disse com voz baixa, porém firme. Eu entendo sua dor. Pausa. Mas eu não permito sua crueldade. Ela olhou para mim com lágrimas recém-formadas. Eu continuei. A casa que você queria tirar de mim é a mesma onde você deu seus primeiros passos. A mesma onde seu pai te ensinou a nadar. A mesma onde você aprendeu a ler, onde comemorou aniversários, onde riu até chorar. Ela abaixou a cabeça. E você? Falei contendo as lágrimas. Quis apagar tudo isso como se fosse lixo. Bianca colocou as mãos no rosto e chorou em silêncio. As máscaras dela, todas, estavam no chão. Não havia mais arrogância, nem soberba, nem aquela falsa superioridade. Sobrava apenas a filha que eu criei, e que a vida, a dor e as escolhas ruins deformaram. Eu me aproximei lentamente. Bianca, você precisa de ajuda. Pausa. E eu também preciso me proteger. Ela levantou o rosto, desesperada. Mãe, por favor, não faz isso. Vocês têm até o fim do dia para arrumar suas coisas, repeti. E sair da minha casa. Ela apertou os lábios, engolindo o desespero. E depois disso, continuei, nós duas teremos que decidir se ainda existe algo para reconstruir entre nós. Ela fechou os olhos. Existe sim, mãe. Eu só não sei como. Eu respirei fundo.
Então comece se responsabilizando pelo que fez. Bianca se encolheu. Rogério bufou. E eu terminei. Vocês dois destruíram sua máscara na minha frente. Pausa. E agora terão que lidar com o rosto verdadeiro que apareceu debaixo dela. Ao terminar a frase, virei as costas e saí da sala. Deixei-os ali. Com a verdade. Com a própria consciência. Com os próprios monstros. A máscara de Bianca tinha caído. E o que estava por vir seria ainda mais revelador. Quando entrei no meu quarto e fechei a porta, minhas mãos estavam trêmulas. Não pelo medo deles, isso eu já tinha superado, mas pelo peso da verdade que finalmente tinha vindo à tona. A confissão de Bianca, a discussão violenta entre ela e Rogério, os áudios, tudo aquilo me atingia como ondas que quebram sem piedade sobre a areia. A minha filha, a menina que eu carreguei no colo, a criança que segurou meu dedo com a mãozinha pequena e disse, mamãe. Essa mesma menina cresceu e fez planos contra mim. Meu peito doía, mas tristeza não podia me paralisar agora. Eu precisava ir até o fim. Precisava entender tudo. E foi com essa determinação silenciosa que abri a porta e caminhei até o quarto de hóspedes. Eles estavam lá dentro, discutindo em voz baixa, mas não tão baixa que eu não pudesse ouvir através da porta entreaberta. Isso é culpa sua, Bianca sussurrava, desesperada. Você falou demais dentro do carro. Ah, vá, Rogério rebateu. Você que não sabe apagar mensagens e ainda manda áudio pra gente burra que salva tudo no telefone. Eu só estava desabafando. E agora estamos ferrados. Silêncio. Uma pausa tensa. Depois, Rogério completou. A casa não vai ser nossa. Nada vai ser nosso. Você estragou tudo. Senti um nó se formar na garganta. Eu respirei fundo, empurrei a porta com decisão e entrei. Os dois se calaram imediatamente. Lourdes! Bianca começou com voz trêmula. Terminem de arrumar as coisas, interrompi. Ela abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Eu disse que vocês tinham até o fim do dia, e isso não mudou. Rogério cruzou os braços, irritado. Você não pode nos expulsar assim. Somos família. Família? Repeti, com frieza. Família não planeja tomar a casa da matriarca. Família não inventa doença. Família não monta dossiê para internar a própria mãe. Família não comemora a ruína de quem lhes deu a vida. Ele engoliu seco. Vocês não me veem como família. Continuei. Vocês me veem como um obstáculo. Bianca se encolheu. Mãe, ela sussurrou. Eu a olhei por alguns segundos. Queria entender o que tinha restado daquela menina doce que me acordava de madrugada dizendo: eu tive um pesadelo, posso dormir com você? Mas a mulher que estava na minha frente não era a mesma. A dor moldou seus traços. A inveja moldou seu caráter. E Rogério moldou sua crueldade. Os dois ficaram quietos. Aproveitei o silêncio para começar a abrir as gavetas do quarto de hóspedes. Eu precisava de provas. E estava pronta para encontrá-las. Rogério reagiu imediatamente. Ei! O que pensa que está fazendo? Isso é invasão de privacidade. Vocês invadiram a minha. Agora devolvo a gentileza. Continuou protestando, mas não me impediu. Na terceira gaveta, encontrei a primeira pista. Um envelope pardo pesado, com meu nome escrito à caneta. Lourdes da Rocha. Bianca correu em minha direção. Mãe, não. Por favor, não mexe nisso. Aquele desespero repentino confirmou o que eu já sabia. Havia algo ali dentro. Se não tem nada errado, não precisa se preocupar, respondi. Abri o envelope e meu estômago gelou. Dentro encontrei uma procuração falsificada, autorizando Bianca a vender minha casa de praia. Um atestado médico falso afirmando que eu sofria de déficit cognitivo inicial. Uma carta pré-pronta para o juiz pedindo interdição total dos meus bens. Uma minuta de contrato de venda, já assinada por Rogério, como interessado. Minhas mãos tremiam. Eu respirei fundo. Vocês iam me interditar, declarei sem levantar a voz, e vender minha casa. Bianca caiu de joelhos. Oh, mãe, pelo amor de Deus, me escuta. Eu não ia fazer isso. Não desse jeito. Não desse jeito? Repeti, incrédula. Então, de que jeito você ia fazer? Ela olhou para o chão, derrotada. Eu queria uma vida melhor. À custa da minha? Perguntei. Ela não respondeu.
Rogério tentou intervir. Lourdes, me escuta. Bianca estava desesperada. A situação financeira dela é... Financeira? Interrompi. E desde quando isso é problema meu? O silêncio caiu como um golpe. Continuei vasculhando a mala deles. E no fundo, encontrei o que me fez sentir um frio profundo, desses que entram pelos ossos, um caderno azul, com o nome de Bianca na capa. E dentro dele, um diário. Trechos escritos em letras grandes, desorganizadas, algumas palavras riscadas e reescritas. Trechos como: se ela não morrer de doença, precisa ser internada. Rogério disse que sem a casa dela não dá para montar nosso restaurante. Eu não aguento mais esperar. Se ela cair da escada, será acidente. Fiquei paralisada. Bianca, percebendo minha reação, tentou arrancar o caderno da minha mão. Mãe, por favor, isso não era para você ler. Eu estava só, desabafando. Desabafando? Sussurrei, sentindo meu coração apertar. Isso é um plano inteiro. Ela desabou. Começou a chorar como uma criança. Rogério se afastou, provavelmente já pensando em como escapar sem ser incriminado. Eu abri uma das últimas páginas do diário. Um trecho curto, mas devastador. Se ela assinasse a procuração enquanto dorme, ninguém iria desconfiar. Eu fechei o diário imediatamente. Meu peito queimava. Eu olhei para Bianca com o peso de uma vida inteira nos olhos. Eu te carreguei, Bianca. Pausa. E você planejou me derrubar. Ela se jogou no chão, soluçando. Mãe, eu estava perdida. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. E achou que a solução era me destruir? Ela cobriu o rosto com as mãos. Rogério tentou se justificar. Eu só queria investir. A ideia de internar você foi dela. Mentira, Bianca gritou. A ideia foi sua. Você disse que era o único jeito rápido de conseguir o dinheiro. Os dois começaram a brigar, jogando culpa um no outro como animais acuados. Eu respirei fundo. E pela primeira vez desde que eles chegaram, eu sorri. Pequeno, controlado, mas real. Porque naquele exato momento, percebi. Eles estavam ruindo sozinhos. Eu não precisava derrubá-los. Eles faziam isso com perfeição. E aquilo era só o começo. O plano deles estava exposto. E agora começaria o meu. Fechei o diário devagar, como quem fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta. A sala parecia pequena demais para conter o peso das revelações. Bianca chorava no chão, Rogério respirava com dificuldade e eu estava estranhamente calma. Não era paz, era algo diferente, uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Clareza absoluta. Eu sabia que havia mais coisa escondida. O diário, a procuração, os áudios. Aquilo era só a superfície. Havia algo mais profundo, mais sujo, mais sério. Algo que Bianca e Rogério ainda não tiveram coragem de falar. E eu estava pronta para descobrir. Respirei fundo e me virei para minha filha. Bianca, levante-se. Ela não reagiu. Rogério, irritado, chutou de leve o pé dela. Levanta logo, você está se humilhando. Eu o encarei com frieza. Não toque na minha filha. Ele recuou imediatamente. Bianca, entre soluços, se colocou de pé, os olhos inchados, a voz quebrada. Mãe, eu fiz tudo errado, mas eu posso explicar? Pode, respondi. E vai. Ela engoliu seco. Mas antes, preciso pegar uma coisa. Rogério arregalou os olhos. Bianca, não. Ela o ignorou. Saiu do quarto correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Eu e Rogério ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele apertou o maxilar. Ela vai fazer besteira. Essa mulher é louca. Louca? Repeti. Ou desesperada, ele desviou o olhar. Eu só quero sair dessa situação. Eu ri curto. Você só quer sair com algum dinheiro. Isso sim. Ele não respondeu. Bianca voltou alguns minutos depois, segurando uma pasta preta. Os dedos tremiam. O rosto estava vermelho. E o olhar carregava culpa. Não aquela culpa fingida que ela usava para manipular, mas uma culpa pesada, verdadeira, que apertava o peito. Quando ela abriu a pasta, vários papéis caíram no chão. Eu me ajoelhei e comecei a recolher um por um. E foi assim que encontrei o documento que fez meus pulmões congelarem. Um extrato bancário, da conta do meu falecido marido.
Movimentações antigas, muito antigas, ocultas. Bianca. Sussurrei, quase sem ar. O que é isso? Ela começou a chorar novamente. Mãe, eu preciso te contar a verdade sobre o papai. Meu coração disparou. Eu me apoiei na cama para não cair. O que tem o seu pai? Ela fechou os olhos com força. Ele tinha outra conta. Pausa. E eu descobri quando ele ficou doente. Meu coração apertou. Continue, pedi, a voz baixa, quase um fio. Ele... Bianca engoliu seco. Transfere dinheiro para outra pessoa. Todos os meses. Durante anos. Eu senti meu corpo gelar. Outra... pessoa? Quem? Ela hesitou. Eu me aproximei. Bianca, quem? Ela finalmente disse. Uma mulher. Pausa longa. E um menino. O mundo caiu. Meu mundo caiu. Não, murmurei, sem acreditar. Rogério esfregou o rosto irritado. Fala logo, Bianca. E ela falou. Falou tudo, sem poupar detalhes. Mãe, o papai tinha outro filho. Eu senti uma pontada profunda, como se uma lâmina tivesse atravessado meu peito. Meu marido. O homem que eu amei por décadas. O pai da minha filha. O homem que eu chorei por anos depois que morreu. Ele tinha traído minha família. Tinha construído outra vida. Tinha escondido um filho de mim. O ar faltou. Minhas mãos suaram. A casa girou. Bianca tentou se aproximar. Mãe, eu só descobri porque a mulher me procurou. Ela queria ajuda, queria falar com você, mas eu fiquei com tanto ódio, tanta raiva. Você o quê? Perguntei, a voz rasgada. Eu escondi isso. Ela começou a chorar de novo. Eu escondi a verdade porque eu não suportava a ideia de dividir você com mais alguém. Nem com o papai, nem com esse menino. Soltou um soluço alto. Eu tinha medo de você amar ele mais do que a mim. O silêncio foi cortante. Eu respirei fundo. Bianca continuou. E quando o papai morreu, a mulher me mandou outra mensagem. Ela limpou as lágrimas. Ela disse que o menino agora era meu irmão, de verdade. Engoliu seco. E eu fiquei com ódio. Eu senti que toda a minha vida tinha sido uma mentira. Que você tinha me deixado de lado por ele, mesmo sem saber da existência dele. As peças começaram a se encaixar. A raiva dela, o ressentimento, a sensação de abandono, a inveja. Eu entendi. Não justificava nada, mas explicava tudo. Rogério revirou os olhos. E isso tem a ver com a casa como? Bianca virou-se para ele com fúria. Eu queria garantir que uma parte fosse minha, que ninguém tirasse o que eu achei que o papai tinha me roubado. Eu respirei fundo. Demorei alguns segundos antes de conseguir falar. Bianca, você acredita mesmo que eu amaria um filho que eu nunca conheci, mais do que a você? Ela chorou ainda mais. Eu não sei, mãe. Eu só tinha medo. Eu me aproximei e toquei sua mão. Ela não recuou dessa vez. Bianca, eu jamais teria te substituído. Pausa. Mas você me machucou profundamente por acreditar que eu seria capaz disso. Ela desabou. Um choro diferente. Um choro de quem, finalmente, estava tirando camadas antigas de dor. Eu a abracei. Não porque ela merecia naquele momento, mas porque eu precisava daquele abraço também. Porque a verdade tinha me acertado no meio da alma. Meu marido tivera outro filho, e eu tinha sido enganada por ele. Por anos. E essa descoberta não era o fim. Era o início de uma tempestade que mudaria tudo. Mas antes que eu continuasse com a conversa mais importante da minha vida, eu precisava falar com quem estava me ouvindo agora. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Respirei fundo, soltei Bianca do abraço e disse: agora, você vai me contar tudo. Sobre ele, sobre a mãe dele e sobre o que você fez depois disso. O rosto dela ficou lívido e então eu percebi. Aquilo não era o fim dos segredos, era o começo. Bianca permaneceu sentada na beira da cama, respirando rápido, como se tivesse corrido quilômetros para fugir da própria consciência. Eu me afastei devagar, como quem abre espaço para que a verdade se manifeste por completo. Minha mente ainda girava com tudo o que ela havia revelado. O filho escondido, a outra mulher, os anos de mentira. Eu queria desmoronar.
Eu queria chorar. Eu queria me trancar no quarto e gritar, mas não fiz nenhuma dessas coisas, porque naquele momento, alguma coisa dentro de mim mudou. A dor que sempre me paralisou, agora me movia. A humilhação que sempre me calou, agora me dava voz. E o amor que eu sempre dei sem exigir nada, agora se transformava em algo diferente. Não rancor, não ódio, mas determinação. Eu não seria mais a mãe ingênua que todos acreditavam que eu era. Bianca, chamei, com a voz mais firme do que eu esperava. Quero que me conte tudo. Não deixe nada de fora. Ela respirou fundo, enxugou o rosto e começou. Depois que o papai morreu, a outra mulher, me procurou de novo. Pausa. Eu entrei em pânico. Eu não queria lidar com nada disso, mãe. Nada. Eu absorvia cada palavra, cada gesto, cada fragmento de culpa. Ela disse que tinha direito a uma parte da herança. Bianca continuou. Disse que o menino, meu meio-irmão, também tinha direitos. E você? Perguntei. O que fez? Ela desviou o olhar envergonhada. Eu mandei ela procurar outro advogado. Bianca, eu mandei ela esquecer o assunto, ela gritou desesperada. Disse que você estava doente, que não tinha condições e que se ela insistisse, eu faria a vida dela um inferno. Meu coração se apertou. Você fez isso para proteger o papai? Perguntei. Ela balançou a cabeça chorando. Não, mãe. Eu fiz isso para me proteger. Pausa. Eu tinha medo que você descobrisse e me culpasse pelo sofrimento. Medo que você me odiasse. Medo de perder você para esse filho que eu nem conhecia. Eu respirei fundo. E em vez de me contar a verdade, você escolheu me destruir. Ela começou a soluçar. Eu fiz tudo errado, mãe. Tudo. Fez. Concordei, sem levantar a voz. Mas isso não me impede de querer te entender. Ela ergueu o olhar surpresa. Você quer entender? Sim, afirmei. Porque se eu não tentar te entender agora, nunca mais vou conseguir tentar. Rogério, irritado com a conversa emocional, deu um tapa na parede. Isso está indo longe demais. Essa mulher está fazendo chantagem emocional. Lourdes, você não pode acreditar nessas histórias. Ela está inventando para te comover. Bianca virou-se para ele com fúria. Eu não estou inventando nada. Você sabia da outra família desde o começo. Ele empalideceu. Eu sabia tanto, Bianca continuou, que tentou usar isso como chantagem para convencer minha mãe a assinar a procuração. Você dizia que, se ela soubesse, ficaria vulnerável. Você me manipulou. Ele apontou o dedo para ela. Quem está manipulando aqui é você. Eu só fiz o que você pediu. Os dois começaram a discutir novamente. Insultos, acusações, gritos. Eu observei por alguns segundos. E então, pela primeira vez na vida, fiz algo que nunca tive coragem. Chega! Minha voz ecoou pelo quarto. Os dois congelaram. Vocês querem gritar? Perguntei avançando um passo. Gritem lá fora. Na minha casa não. Os olhares deles mudaram. Não era mais a velha frágil. Não era a mãe ingênua. Não era a mulher fácil de manipular. Era outra Lourdes. E eles sentiram isso. Deixei os dois discutindo sozinhos e fui até a varanda respirar. O vento do mar bateu no meu rosto, trazendo um cheiro de sal e liberdade. Aquele cheiro que sempre me lembrava quem eu era antes de tudo. Uma mulher forte. Uma mulher que construiu a própria vida. Uma mulher que sobreviveu a lutas que eles nem imaginavam. Eu sentei na cadeira de madeira e fechei os olhos. E naquele instante senti alguém se aproximar. Quando abri os olhos, era Bianca. Destruída, mas diferente. Havia algo novo no olhar. Uma mistura de arrependimento e súplica. Ela sentou no chão, ao meu lado. Mãe, por favor, não desiste de mim. Meu coração apertou, porque apesar de tudo, era a minha filha. Bianca, eu não vou desistir de você, respondi com sinceridade. Mas nunca mais vou permitir que você me trate como tratou. Ela chorou baixinho. Eu sei, eu destruí tudo. Não destruiu tudo, corrigi, mas destruiu a confiança. E isso não se reconquista com desculpas. Pausa. Se reconquista com atitudes. Ela assentiu. Eu faço qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa.
Eu respirei fundo. Então comece admitindo tudo o que fez. Para mim, para você. E, se necessário, para a lei. Ela congelou. Para a lei? Assenti. Sim, Bianca. Você falsificou documentos. Tentou me interditar. Tentou tomar a casa. Pausa. Isso tem consequências. Ela me olhou com desespero. Mãe, por favor, você vai me entregar? Eu não respondi imediatamente, porque a verdade era profunda. Eu ainda não sabia se entregaria ou não. Mas antes de decidir, eu precisava de proteção. Da proteção que eu nunca tinha procurado. Da proteção que só uma pessoa poderia me dar agora. Levantei-me, fui até o telefone fixo da casa e disquei um número que eu não usava há anos. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. Dr. Samuel falando. Fechei os olhos. Ele tinha sido amigo da família durante décadas. Advogado antigo, honesto, discreto. O homem que meu marido chamava quando era assunto sério. Perfeito. Samuel, falei com voz firme. Preciso que você venha até minha casa de praia. Está acontecendo alguma coisa, Lourdes? Sim, respondi. E vai acontecer mais ainda. Silêncio. E então ele disse, estou indo agora. Desliguei. Bianca me observava com os olhos arregalados. Mãe, o que você vai fazer? Eu a encarei por longos segundos. Bianca, se sim, eu vou fazer o que você nunca esperaria. Pausa. Eu vou me defender. E naquele instante eu percebi. Ela tinha medo não da punição, mas da mulher que eu estava me tornando. A mãe que eles subestimaram. Agora estava acordada. E nada, absolutamente nada, tiraria isso de mim. O tempo entre minha ligação para Samuel e sua chegada parecia dilatado, como se o relógio estivesse preso em uma espessa camada de silêncio. Bianca e Rogério permaneciam dentro do quarto, evitando fazer barulho. Mas eu ouvia passos contidos, sussurros ansiosos e o arrastar de objetos. Provavelmente, tentavam esconder provas, apagar conversas, reconstruir a versão dos fatos. Eu quase ri. Eles não entendiam que, naquele momento, tudo o que eu precisava, eu já tinha. E que, se tentassem correr, só fariam o próprio rastro ficar mais evidente. Fui até a janela da sala e olhei o mar. Ele estava bravo, inquieto, batendo nas pedras com força. E pela primeira vez, senti que o mar parecia comigo. Eu também estava batendo, colidindo, quebrando, mas não era destruição. Era transformação. O som do portão se abrindo me tirou dos pensamentos. Caminhei até a porta. Quando a abri, lá estava ele, Dr. Samuel, com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, a postura ereta e uma expressão séria, mas acolhedora. Ele me abraçou com cuidado. Lourdes, o que aconteceu? Olhei para dentro da casa e disse apenas, entre. Hoje você vai entender tudo. Sentamos na mesa da cozinha. Ele colocou sua pasta sobre a mesa, tirou um bloco de notas e esperou que eu começasse. Abaixei a voz, não porque estivesse com medo, mas porque queria que as palavras tivessem peso. Samuel, minha filha tentou me interditar, com documentos falsos. As sobrancelhas dele se ergueram. Interditar você? Mas por quê? Para tomar minha casa de praia. Respondi, firme, com a ajuda de Rogério. E do diário que encontrei. A expressão de Samuel se fechou. Ele não era um homem que se assustava fácil, mas aquilo o atravessou. Lourdes, você tem esse diário? Eu coloquei o caderno azul sobre a mesa. Ele abriu devagar, como quem segura algo inflamável. Conforme lia, sua expressão mudava. Preocupação, indignação, choque. Isso é gravíssimo, declarou. E aqui existem 3 crimes claros: falsificação de documento, tentativa de estelionato e tentativa de interdição fraudulenta. Isso sem contar outros possíveis. Assenti. Eu sei. Ele respirou fundo. Lourdes, você quer prosseguir judicialmente? A pergunta ficou pairando no ar. E por um breve momento senti o peso devastador dessa escolha. Minha filha seria investigada, talvez presa, talvez exposta, talvez julgada pela sociedade inteira. Mas então pensei em tudo que ela fez, em tudo que fui obrigada a descobrir, em tudo que ela tentou tirar de mim. E perguntei a mim mesma, se fosse ao contrário, ela hesitaria? A resposta veio como uma lâmina. Não. Samuel,
Respondi com uma voz que nem eu reconheci. O que eu quero é proteção e justiça. Pausa. Quero que eles saibam que eu não sou mais a Lourdes que eles pisavam. Ele assentiu, devagar. Então vamos começar. No momento em que ele disse isso, o ar pareceu mudar dentro da casa. Era como se uma energia silenciosa tivesse se instalado ali. A energia da vingança que não grita, que não corre, que não ameaça, mas que age. Samuel pediu para conversar com Bianca e Rogério. Eu fui chamá-los. Abri a porta do quarto e encontrei os dois sentados no chão, cercados por malas abertas, telefones desconectados, papéis amassados. Bianca parecia um fantasma. Rogério, um animal acuado. Ele quer falar com vocês, anunciei. Eles se levantaram devagar, como dois réus caminhando até o juiz. Quando chegaram à cozinha e viram Samuel, empalideceram. Rogério tentou manter postura. Doutor, nós podemos explicar. Samuel levantou a mão. Não quero explicações agora. Quero apenas observar algo muito simples. Vocês sabem a gravidade do que fizeram? Bianca começou a chorar novamente. Doutor, por favor, eu estava desesperada. Desespero não legaliza crime. Ele respondeu seco. Rogério tentou reverter. Doutor, isso pode ser resolvido entre família. Não precisamos envolver polícia. Rogério, Samuel o interrompeu com a frieza de quem já vira esse tipo de gente antes. Eu trabalho com direito há mais de 40 anos. E se há uma coisa que aprendi, é que família é justamente o lugar onde surgem os crimes mais cruéis. Rogério engoliu seco. Samuel fechou o diário devagar. Lourdes tem provas suficientes para abrir um processo completo contra vocês dois. E, se ela quiser, eu mesmo levo isso direto para a delegacia. Bianca caiu de joelhos. Mãe, por favor, eu faço qualquer coisa. Eu respirei fundo. Olhei para Samuel. Depois olhei para minha filha. E foi nesse momento que percebi algo importante. Eu finalmente estava no controle. Não eles. Não o passado. Não a dor. Eu. Bianca, comecei. Eu não vou desistir de você. Ela ergueu o rosto, surpresa. Mas também não vou te livrar das consequências. Ela empalideceu. Rogério ficou tenso, inquieto, quase ofegante. Foi então que Samuel disse: Lourdes, a outra opção. Olhei para ele. Uma opção que coloca Bianca frente a frente com a verdade, obriga Rogério a confessar, e ainda coloca você no comando da situação inteira. Ele abriu a pasta, tirou um documento e colocou na mesa. E essa opção não envolve prisão imediata. Pausa. Envolve acordo e vigilância. Bianca arregalou os olhos. Rogério se curvou sobre a mesa. Eu respirei fundo antes de perguntar: que tipo de acordo? E Samuel respondeu com a calma de quem está prestes a virar o tabuleiro. Um acordo que transforma a culpa deles em poder seu. Silêncio. Tenso. Profundo. Cortante. Eu senti um leve arrepio, porque naquele instante entendi. A armadilha estava pronta. E quem cairia nela? Não seria eu. O silêncio depois da frase de Samuel parecia ter peso físico. Bianca não respirava. Rogério não piscava. E eu sentia meu coração bater firme, não de medo, mas de algo novo, controle. Samuel colocou o documento entre nós com a serenidade de quem sabe exatamente onde quer chegar. Lourdes, disse ele, esse acordo dá a você 3 coisas: segurança, poder e reparação. Bianca apertou as mãos, trêmula. Reparação? Ela perguntou com voz fraca. Samuel olhou diretamente para ela. Você tentou interditar sua mãe. Tentou tomar sua casa. Tentou manipular o sistema. Para não ir presa, vai precisar provar que entende a gravidade do que fez. Rogério bufou, irritado. Isso é absurdo. Ela não fez nada sozinha. Eu só... Rogério, Samuel o cortou. Você também será incluído, e neste acordo você tem muito a perder. O rosto dele empalideceu. Eu abri o documento, devagar. O papel era grosso, firme, denso, com títulos claros, textos marcados e cláusulas detalhadas. O que é isso? Perguntei. Samuel explicou ponto a ponto sem pressa. Este acordo prevê que Bianca e Rogério assumam formalmente suas tentativas de fraude e renunciem a qualquer direito futuro sobre seus bens.
Virou uma página. Prevejo também uma medida protetiva para garantir que não se aproximem de você sem seu consentimento. Outra página. E por último, uma cláusula de acompanhamento por um psicólogo forense, que será informado de tudo o que Bianca fizer nos próximos meses. Bianca colocou a mão na boca. Mãe, isso é humilhação. Eu a encarei. Não, Bianca, isso é consequência. Rogério coçou a nuca, inquieto. E se não assinarmos? Samuel não sorriu. Mas seus olhos diziam tudo. A alternativa é simples: processo criminal, imediato. Pausa. A prisão preventiva pode ser decretada para ambos. Rogério engoliu seco. Bianca começou a chorar. Mãe, por favor, não faz isso com a gente. Eu respirei fundo. Ela ainda não tinha entendido. Não era fazer com eles. Era proteger a mim. E eu respondi sem hesitar. Bianca, o que você fez comigo não tem volta. Pausa. Mas você pode começar a reparar. Ela se arrastou até minha cadeira, segurou minha mão com força. Eu faço o que você quiser, mas não me deixa cair nisso, mãe, por favor. Eu soltei sua mão devagar. Então prove. Samuel pegou uma caneta. Lourdes, só falta uma coisa. Ele olhou para mim sério. A sua decisão final. Bianca ficou imóvel. Rogério também. E foi aí que percebi algo importante. Eles esperavam a Lourdes frágil. A mãe sem coragem. A mulher que sempre perdoa. A que aceita tudo calada. A que carrega o peso do mundo nas costas e ainda serve café para quem a humilha. Mas essa Lourdes tinha morrido. A que estava ali era outra. Eu inspirei, fechei o documento e disse: Samuel, prepare os termos finais. Eu vou assinar como autora do acordo. E olhei para Bianca e Rogério. E vocês vão assinar como réus. Bianca desabou no chão, chorando como se algo tivesse quebrado dentro dela. Rogério virou o rosto, mas eu vi suas mãos tremendo. Samuel assentiu. Como desejar, Lourdes. Ele começou a preencher a parte final do documento. Enquanto isso, Bianca se aproximou de mim engatinhando, como uma criança perdida. Mãe, eu juro que vou mudar. Eu sei que fiz tudo errado. Mas, por favor, não me entrega para a polícia. Não me deixa sem você. Eu ergui o rosto para ela, devagar. Você já esteve sem mim por muitos anos, Bianca. Pausa. Só não percebeu. Ela começou a soluçar alto, desesperada. Samuel levantou o rosto. Lourdes, eles precisam assinar na minha presença. Queremos fazer isso agora? Eu fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo. Sim, agora. Sentaram todos à mesa. Samuel colocou o documento entre Bianca e Rogério. Leiam, ordenou. Tudo. Rogério tentou disfarçar, mas sua voz ficou trêmula. Isso aqui é pesado demais. A gente pode discutir algumas cláusulas. Não, respondi, calma. Ou assinam tudo, ou respondem por tudo. Bianca começou a ler, mas as lágrimas a atrapalhavam. Rogério lia rápido, pulando linhas, até que encontrou as cláusulas que o atingiam diretamente. Renúncia a qualquer direito patrimonial presente ou futuro referente aos bens de Lourdes da Rocha. Reconhecimento formal da tentativa de fraude, sob acompanhamento psicológico obrigatório. Restrição de acesso à residência da autora sem permissão expressa. Entrega dos celulares para a perícia. Quando leu a última, ele bateu a mão na mesa. Eu não vou entregar meu celular. Samuel cruzou as mãos. Então você pode entregá-lo para a perícia na delegacia. Com algemas. O silêncio foi tão pesado que até o mar parecia ter parado de respirar. Rogério encarou Bianca, esperando que ela o apoiasse. Mas Bianca, pelo contrário, estava destruída. Olhos vermelhos, rosto inchado. E uma resignação triste no olhar. Eu vou assinar, ela disse, quase sem voz. Rogério arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Isso vai arruinar nossas vidas. Ela olhou para mim ao dizer, eu já arruinei a dela. E pegou a caneta. As mãos tremiam tanto que ela quase não conseguia assinar. Mas conseguiu. Quando o nome dela foi rabiscado no papel, algo dentro de mim finalmente respirou. Rogério hesitou por longos segundos. Olhou para Bianca com raiva. Depois para Samuel, com medo. Depois para mim, e viu nos meus olhos algo que não estava acostumado a ver. Força.
A força de quem não retrocede. Isso é chantagem, ele murmurou. Isso é justiça, respondi. Ele pegou a caneta e assinou. Samuel recolheu as folhas, organizou tudo cuidadosamente e guardou em sua pasta. Lourdes, está feito. Pausa. Eles não podem mais tocar em você, nem na sua casa, nem no seu futuro. Bianca chorou silenciosamente. Rogério encarou o chão. Eu me levantei, apoiando as mãos na mesa. Vocês têm até amanhã cedo para sair da minha casa. Bianca ergueu o rosto, sangrando de dor. Mãe, eu interrompi com um gesto suave e definitivo. Amanhã. Então, virei-me. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu senti que a vida estava, enfim, voltando para minhas próprias mãos. O jogo tinha virado. E agora, era eu quem decidia as regras. A noite passou lenta, muito lenta. O tipo de noite em que até o vento parece observar, curioso, esperando o desfecho. Não consegui dormir. Não por medo, mas porque pela primeira vez em muitos anos eu estava consciente de cada detalhe da minha vida. Consciente do que fui, do que permiti e do que finalmente estava deixando para trás. Às 5 horas da manhã, desci as escadas e encontrei a casa mergulhada em silêncio. Bianca e Rogério ainda estavam no quarto de hóspedes, mas eu sabia que nenhum dos dois dormiu. Na mesa da cozinha, preparei um café simples, uma xícara forte para mim e outra para Samuel, caso ele viesse mais tarde. Quando sentei, o sol começava a nascer atrás das árvores, tingindo tudo de dourado. Esse mesmo sol que eu já vi nascer tantas vezes, mas que nunca pareceu tão meu quanto agora. Às 7 em ponto, ouvi passos na escada. Bianca desceu primeiro, pálida, com os olhos inchados de tanto chorar. Usava a mesma roupa do dia anterior. Provavelmente não teve coragem de abrir a mala. Ela parou na porta da cozinha e ficou me observando, como se pedisse permissão para entrar. Eu levantei a cabeça. Pode sentar. Ela sentou devagar, quase com medo de desabar. 1 minuto depois, Rogério apareceu. Tentou esconder a irritação, mas sua postura denunciava que a humilhação o corroía mais do que qualquer culpa. Ele ficou em pé, encostado na parede, braços cruzados. Então, ele começou. Vamos conversar? Eu dei um gole no café. Não, não viemos conversar. Vocês dois sabem exatamente o que têm que fazer. Bianca baixou a cabeça. Rogério riu, nervoso. Não acredito que você acha que isso aqui vai ficar assim. Você nos colocou contra a parede ontem. Isso não é justiça, é consequência. Interrompi calmamente. E a partir de hoje, vocês lidam com elas. Rogério ia explodir, mas Bianca colocou a mão no braço dele. Por favor, não piora tudo. Ela virou-se para mim. Mãe, eu sei que desculpa nenhuma vai mudar o que eu fiz. Eu sei que quebrei sua confiança, que fui gananciosa, cega, cruel. A voz dela tremeu. Mas eu queria que você soubesse que dói. Dói porque agora eu entendo o que perdi. Eu não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendi que às vezes o silêncio é a única resposta justa. Bianca, falei depois de um tempo, vocês precisam sair da minha casa até às 9. É tudo o que tenho a dizer. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Rogério deu um passo à frente, tenso. Isso aqui não vai ficar assim. Você acha que ganhou mais? Rogério. Falei firme, olhando direto nos olhos dele. Você perdeu ontem quando assinou. Hoje é só cumprir o que deve. Ele cerrou os dentes, mas ficou quieto. Bianca levantou-se. Eu vou arrumar minhas coisas. Rogério a seguiu, resmungando baixo. Quando subiram a escada, deixei escapar um longo suspiro. Um suspiro pesado, libertador, necessário. Fechei os olhos por alguns segundos. A casa parecia respirar junto comigo. 2 horas depois, ouvi as malas sendo arrastadas. Bianca desceu primeiro, carregando 2 bolsas pequenas. Rogério desceu depois, trazendo a mala grande e alguns objetos que, claramente, ele pegou sem perguntar. Eu fiquei na porta da sala, observando. Bianca parou na minha frente. O olhar dela carregava algo que eu não via há muitos anos. Vergonha e arrependimento. Mãe, eu sei que eu não mereço um abraço, nem perdão, nem nada. Ela respirou fundo. Mas eu queria pedir uma última coisa. Só uma. Eu permaneci imóvel.
Por favor, não me odeie. Eu a observei lentamente, avaliando cada detalhe. A garota que criei, a mulher que se tornou, a pessoa que quase destruiu minha vida. E respondi com a verdade mais dura e mais leve que eu poderia entregar. Bianca, eu não te odeio. Pausa. Mas eu não confio mais em você. Ela desabou, chorando de novo. Quando saiu pela porta, não olhou para trás. Rogério passou por mim sem dizer nada. Mas antes de cruzar o portão, virou-se e falou com veneno. Você vai pagar por isso. Eu sorri. Sorriso pequeno, frio, calmo. Não, Rogério. Quem paga é quem deve. E a dívida não é minha. Ele se virou e saiu, batendo o portão com força. A casa ficou silenciosa, como se enfim respirasse aliviada. Fiz o que sempre fiz nas horas mais difíceis da minha vida. Caminhei até o quintal. O mar estava agitado, mas a luz batia na superfície de um jeito quase poético. Enquanto observava o movimento das ondas, ouvi passos atrás de mim. Samuel havia chegado. Ele se aproximou calmamente, como quem já sabe o que aconteceu. Eles foram embora? Perguntou. Foram. Ele respirou fundo. E como você se sente? Olhei para o horizonte. Livre. Pausa. E triste também. Samuel assentiu. A liberdade quase sempre vem com tristeza. Mas passa. E o que fica é força. Ficamos ali, os dois, observando o mar. Até que ele me perguntou. Lourdes, você está pronta para a última etapa? Virei-me para ele. A última etapa? Samuel abriu a pasta e tirou outro envelope. A visita de hoje não é só para acompanhar se eles saíram. Ele colocou o envelope na minha mão. É sobre o que encontramos no celular de Rogério e no diário. Meu coração acelerou. Encontraram? Ele assentiu. Sim, e agora? Você precisa saber de tudo. O envelope pesava nas minhas mãos. Pesava como verdade, como justiça, como destino. Abri devagar. Quando li a primeira página, meu corpo inteiro gelou. E a última peça do quebra-cabeça caiu no lugar. Uma revelação tão profunda, tão inesperada, tão chocante, que eu perdi o ar. Samuel segurou meu braço. Lourdes, você está pronta para isso? Fechei os olhos, respirei fundo e respondi. Estou. Pausa. Porque agora é a minha vez. O envelope parecia mais pesado do que qualquer coisa que eu já tivesse segurado. Meus dedos tremiam quando puxei a primeira folha. Samuel manteve uma mão próxima a mim, como se temesse que eu pudesse desmaiar. E quando meus olhos começaram a percorrer as palavras, um frio cortante subiu pelas minhas costas. Ali, preto no branco, estava a prova que mudaria tudo. Transferência bancária. Rogério de Lima. Valor. $80.000 origem. Conta de Ademar da Rocha. Meu falecido marido. Samuel observava minha expressão com cuidado. Lourdes. Achamos essas movimentações escondidas no celular dele. Diversas. Todas em valores altos. Todas saindo da conta do seu marido. Todas antes da morte dele. Meu coração se apertou. Meu marido dava dinheiro para Rogério? Samuel balançou a cabeça. Não exatamente. Ele puxou outra folha. Olhe isso. Eu li. E senti minhas pernas enfraquecerem. Solicitação de empréstimo. Falsificação de assinatura de Ademar da Rocha. A caligrafia era torta. Mas o nome do meu marido estava ali. Roubado. Profanado. Minha visão ficou turva. Não. Não é possível. Samuel colocou a mão no meu ombro. É real, Lourdes. Rogério estava desviando dinheiro do seu marido meses antes da morte dele. E não só isso. Ele tirou o diário azul da pasta, aquele que eu tinha encontrado escondido no quarto. A parte que você não leu ainda revela o resto. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu não queria ler, mas era preciso. Samuel abriu o diário numa página marcada. Leia. E eu li. As palavras pareciam facas entrando na pele. Bianca está muito nervosa com o Rogério. Ele tem conversado com advogados e disse que, depois que eu me for, vão mexer na casa da praia. Fiquei preocupado. Disse para ela não deixar ele se aproximar das minhas coisas. Ele está obcecado com dinheiro. Eu prendi a respiração. Viramos a página. Hoje ouvi Rogério falando no telefone. Disse que a velha não ia durar muito e que precisavam agilizar os papéis. Bianca chorou. Acho que ela está envolvida mais do que imagina.
Tenho medo por Lourdes. Eu apertei o diário com tanta força que os dedos doeram. Samuel, isso quer dizer que... Ele completou com voz baixa e firme, que Rogério estava planejando te colocar como incapaz mesmo antes da morte de Ademar. Pausa. E Lourdes, também suspeitamos que ele pode ter influenciado diretamente o estado emocional e físico do seu marido nos últimos meses. Eu olhei para o mar, para o céu, para lugar nenhum. Você está me dizendo que meu marido... A voz falhou. Pode não ter morrido só por doença? Samuel respirou fundo. Digo que vamos investigar a fundo. E se for o caso, vamos exumar o corpo. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu coração batia tão forte que parecia querer romper as costelas. Meu marido, o homem com quem vivi mais de 30 anos, que morreu em meus braços, que eu chorei por tantas noites. Rogério tocou nele, prejudicou ele, acelerou a morte dele. As lágrimas vieram silenciosas, quentes, pesadas. Samuel me abraçou. E eu desabei nos ombros dele. Não de fraqueza, mas de uma dor tão antiga que parecia finalmente ter encontrado saída. Quando consegui respirar de novo, Samuel continuou. Lourdes, você quer ir até o fim? Eu fechei os olhos por alguns segundos, e quando abri, não era mais dor que eu sentia. Era algo mais afiado, mais forte, mais inevitável. Quero, respondi. Mais do que nunca. Samuel assentiu. Então vamos usar tudo isso. Ele organizou os papéis na mesa. Esse dossiê que preparamos, ele explicou, é suficiente para abrir um processo criminal contra Rogério e uma investigação formal sobre Bianca. Pausa. E com isso conseguimos garantir que eles nunca mais tenham acesso ao que é seu, nem ao que era do seu marido. Eu senti o peito esquentar. Vamos fazer isso hoje. Vamos. Ele concordou. Mas antes... Tem algo que você precisa ver. Ele tirou o celular do bolso e abriu um vídeo. Este arquivo estava escondido no celular de Rogério. Conseguimos recuperar. Apertei os lábios. O que é isso? Samuel deu play. O rosto de Rogério apareceu na tela. Ele estava sentado no carro. Ria, debochava e dizia, com a voz mais nojenta que eu já ouvi, a velha tá fraca. Não dura 1 ano. E quando ela for, a Bianca já sabe o que fazer. Essa casa vai ser minha. Eu senti o mundo girar. Ele planejava minha morte? Samuel pausou o vídeo. Pode não ter sido literal, mas ele estava contando com isso. E estimulando a sua filha a seguir os planos dele. Meu sangue ferveu. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo que nunca imaginei sentir. Ódio. Mas era um ódio claro, limpo, organizado. O tipo de ódio que não faz gritar, o tipo que faz agir. Eu respirei fundo e disse, Samuel, marque o horário. Vamos agora. Ele pegou os documentos. A delegacia está aberta. Podemos ir imediatamente. Antes de sair, dei uma última olhada pela casa. A casa que meu marido construiu. A casa que sustentou nossa vida. A casa que Bianca tentou tomar. A casa que quase se tornou meu túmulo emocional. Mas agora era minha fortaleza. Fechei a porta com firmeza. Quando entrei no carro de Samuel, o sol brilhava forte, como se iluminasse exatamente o que eu precisava fazer. E pela primeira vez em tantos anos, eu me senti inteira, justa, viva, livre. Enquanto o carro saía pelo portão, murmurei para mim mesma, Ademar, eu vou te honrar. E então, no caminho para a delegacia, com o vento batendo no rosto e a justiça ardendo dentro de mim, percebi. A vingança não era apenas necessária, era inevitável. E eu estava pronta, totalmente pronta. Hoje, quando caminho pela minha casa de praia, sinto algo que pensei que nunca mais sentiria. Paz. Não é a paz ingênua de antes, aquela que acreditava que o amor sempre seria suficiente. É uma paz madura, consciente, construída sobre verdades duras e escolhas firmes. Bianca está fazendo tratamento e respondendo pelo que fez. Rogério. Bom, a justiça está cuidando dele agora. E eu? Eu finalmente estou cuidando de mim. Descobri forças que pensei ter perdido há décadas. Descobri que sobrevivente não é quem apenas vive, é quem se levanta. E hoje, depois de tudo o que passei, posso dizer com orgulho,
Ninguém mais vai decidir meu destino por mim. Eu voltei, inteira e dona da minha própria história. Antes de sair, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida, isso mostra que você me apoia e gosta das minhas histórias. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você faria no meu lugar. Eu vou ler cada comentário com carinho. Te vejo na próxima história.